Próxima questão que eu queria falar com vocês é uma questão da Santa Casa, uma questão de 2018, tá bom? É um casinho clínico aí. Uma paciente de 21 anos, branca, sem comorbidades, há 3 meses apresenta de maneira recorrente aftas dolorosas na boca. E nas últimas 2 semanas, uma ulceração na vulva, bem mais dolorosa que as da boca. Então ela já está dizendo que tanto as da boca eram dolorosas, quanto a da vulva é dolorosa e ainda mais dolorosa, né? Acompanhando o quadro, ela notou perda de acuidade visual à direita. Em recente consulta com o oftalmologista, foi diagnosticada com uveiite anterior. Não fala muito bem qual olho foi, né, mas a gente imagina que seja no olho que ela estava perdendo a acuidade visual. Depois eu explico para vocês por que talvez fosse importante ele ter falado de qual olho ele estava dizendo, mas vamos pressupor aqui que foi no olho direito. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a melhor hipótese diagnóstica para a paciente. É muito comum em questões de reumato que cobrem de vocês diagnóstico, né? Porque o grande tempero aí da reumatologia são os diagnósticos difíceis. Então fiquem sempre prontos para essa parte de diagnósticos misteriosos na prova de reumato. Doença de BC, então a principal hipótese é doença de BC, é tuberculose ocular, uveíte herpética, citomegalovirose, então um acometimento aí cutâneo ocular do citomegalovírus, ou paracoco, né, um fungo também aí cutâneo ocular. E aí, qual que vocês marcaram? Essa questão, embora tenha um quadro clínico razoavelmente rebuscado, né, tem uma apresentação razoavelmente típica de uma doença, que é a doença de BC. Muito bem, doença de BC é um tipo de vasculite, tá bom? Que acomete qualquer vaso, de qualquer calibre, de qualquer tipo, e que tem como sintoma cardinal, como sintoma quase universal, a presença de aftas, úlceras, ulcerações cutâneas e mucosas. Tá? Esses pacientes quase sempre têm ulceração oral e muito frequentemente têm ulceração genital. De tal forma que a combinação entre úlcera oral e úlcera genital obrigatoriamente faz você pensar no diagnóstico de doença de BC. Não é que seja a única coisa que pode causar ulceração, mas toda vez que você vir ulcerações orais e genitais juntas, você tem que pensar em doença de BC, tá bom? Tuberculose ocular. Tuberculose pode causar ulceração oral? Pode. Tuberculose pode causar ulceração genital? Pode. Pode causar ulceração em qualquer lugar da pele? Pode. Pode causar uveíte? Pode também. Então eu queria falar para vocês que tuberculose é um diagnóstico diferencial de quase tudo, tá? Tuberculose é uma doença traiçoeira, então ela sempre tem que estar na sua mente, tá bom? Então, se não fosse alguns detalhes da apresentação clínica dessa paciente, tuberculose definitivamente seria um diagnóstico diferencial importante. Por que não é tuberculose no caso dessa paciente? Tuberculose é uma doença crônica, né? Então, se o paciente tivesse uma úlcera por tuberculose, eu não esperaria que ela tivesse uma úlcera que fica indo e voltando. Ela teria úlceras fixas na boca, teria somado uma úlcera fixa na região genital e aí teria feito uma uveíte. Eu nem poderia dizer que é uma tuberculose só ocular, né? Seria uma tuberculose cutâneo ocular. Né? Então, essa maneira de aftas recorrentes dá a entender que melhora e depois piora. Então, a gente não pode falar que isso é uma tuberculose, né, na pele. Então, a gente espera que as úlceras por tuberculose sejam mantidas. Então, clinicamente falando, isso não poderia ser uma tuberculose. Mas, tuberculose pode dar úlcera oral, pode dar úlcera genital e pode dar uveíte. Então, poderia ser a princípio, não fosse essa questão temporal. Uveíte herpética, né? O vírus do herpes, ele não gosta muito de dar uveíte, né? Então, ele até poderia fazer úlceras orais, poderia fazer úlceras genitais, lembrando que são 2 vírus diferentes que fazem a úlcera oral e a genital, são 2 tipos diferentes. Então, a gente teria que pressupor que o paciente tem 2 herpes diferentes ao mesmo tempo, o que fica um pouco bizarro do ponto de vista epidemiológico, né? E a uveíte herpética é uma coisa infrequente. O vírus do herpes gosta de fazer doença de córnea e gosta de fazer corioretinite, né? Doença de retina. Então, a uveíte anterior por vírus do herpes fica um pouco off, assim, eu receio que talvez nem tenham relatos de caso falando sobre uveíte anterior herpética, né? Então, eu acho que fica fora, assim, fica um pouco distante do que a gente imaginaria para esse quadro clínico. Citomegalovírus. Esse eu queria falar para vocês lá no fundo, assim, citomegalovírus, pensou em úlcera, tem que pensar em citomegalovírus, né? É uma doença que acontece mais em pacientes imunodeprimidos.
O citomegalovírus pode fazer também doenças oculares, o mais comum é fazer corioretinite, não costuma fazer uveit anterior, mas de qualquer forma pode haver doença ocular e pode haver a doença tegumentar ulcerosa por citomegalovírus. Mas isso é muito mais frequente em pacientes imunodeprimidos. É muito infrequente uma citomegalovirose disseminada assim num paciente imunocompetente, como era o caso aí da nossa paciente do caso clínico. Então, isso foge um pouquinho aí do citomegalo que a gente esperava. De qualquer forma, eu também não esperaria essa intermitência, né? Essas úlceras que vão e vêm. Essa afta oral recorrente com afta genital recorrente, é até difícil pensar em outra coisa que não seja doença de BC. Né? Então, acho que duas coisas por que não pode ser citomegalo. Não é imunodeprimido e tem essa intermitência das aftas que fala um pouco contra. E o acometimento de uveite também não parece muito citomegalo. Se falasse que era uma corioretinite, aí já sugeria mais. Né? Paracoco. Paracoco é um fungo também de apresentação crônica que pode causar ulcerações na pele. É difícil fazer ulceração de mucosa, mas ulceração de pele é bastante frequente. E uveite também tem pouca associação entre uveite e paracoco. Né? Eu honestamente também não encontrei na literatura aí paracoco e uveite. Agora é um diagnóstico diferencial importante no paciente aí que se apresenta com lesões cutâneas. Mas, de novo, não costuma ser um quadro recorrente. A gente pensaria num quadro mantido. Então, fez úlcera, a úlcera ficou, espalhou, mas a gente não esperaria que ficasse indo e voltando. Então, paciente, úlcera oral recorrente recidivante, vai e volta. Úlcera genital recorrente recidivante, vai e volta. Me faz uma uveite? Cara, é BC até que se prove o contrário. Né? Não tem muito como escapar dessa. Né? É um quadro muito sugestivo de doença de BC. Por que eu falei para vocês que talvez fosse importante falar qual olho era acometido? Porque na doença de BC, o comum é ser bilateral. Então, eu podia dizer no caso clínico que a paciente estava perdendo a visão de um olho e foi no oftalmo e viu que tinha uveite do outro olho, de tal forma que ela estava com um acometimento bilateral, que é bastante comum na doença de BC.